Bem, muito boa tarde a todos. Queria-vos dar as boas-vindas aqui à Casa da Democracia, à Assembleia da República, para este Café de Ciência. Eu tenho que pôr os óculos. O Café de Ciência é uma organização conjunta entre comissões parlamentares, neste caso a Comissão de Educação e Ciência, mas à qual se juntaram também a Comissão de Ambiente e a Comissão de Agricultura, porque o tema era um tema que interessava, obviamente, a estas três comissões, e não só, também a outras. É organizada, portanto, pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, com estas outras comissões, da Agência Ciência Viva e em colaboração com o Conselho dos Laboratórios Associados, que foram formados já há bastante tempo. O objetivo é debater entre empresários, cientistas, políticos, professores, educadores, de uma forma muito informal, vários temas de interesse a nível não só nacional, como a nível internacional. Esta é a 18ª edição dos Cafés de Ciência. Não há nenhum parlamento que eu conheça que tem este tipo de evento, que é trazer pessoas das áreas mais diversas para nos contarem algumas histórias de sucesso e alguns desafios que enfrentem atualmente, não só a nível regional, como a nível local, como a nível nacional ou a nível global. Os temas são dos mais variados, desde o cérebro até questões relacionadas com os dados, a informática, a segurança, o espaço, o bosão de Higgs, que ainda se lembram, da física. Houve muitos debates sobre muitos temas diferentes. O de hoje tem a ver com o acesso à água, como gerir esta mudança, e eu gostava de, para já, só terminar dizendo que agradeço a todos aqueles que estão aqui presentes, incluindo muitos deputados que também vieram assistir a este evento, agradecer aos organizadores o terem conseguido juntar um número tão significativo de pessoas que têm interesses nessa área e passar a palavra à doutora Rosalia Vargas, que é a diretora presidente do Ciência Viva e que desde o início esteve envolvido nestes cafés de ciência. Aliás, foi a Rosalia, foi em parte através de desafios que ela nos trouxe, assim como o Zé Mariano Gago, de boa memória, tentarmos fazer este tipo de debates para aproximar os cidadãos daquilo que é a ciência, o conhecimento e a política nestas áreas. Portanto, eu pedi à Rosalia Viva, muito boa tarde a todos. Serei breve porque o café quer-se muito dinâmico, mas não posso deixar de me congratular em nome da minha equipa Ciência Viva. Eles estão aí, elas, a maioria são mulheres, e são muito aguerridas nesta preparação do Café de Ciência. Este é o 19º, portanto, isto já tem uma história com a Assembleia da República que muito estimamos, de alguns anos, não tantos quantos os 19 anos, não, a 19ª edição de café, porque agora fazemos, desde há algum tempo, 2 por ano, por decisão dos deputados, portanto, que nos enche de alegria. Cumprimentar muito especialmente o Sr. Presidente do Ambiente, da Comissão Ambiente, o Sr. Presidente da Comissão Agricultura, claro, o Alexandre Quintanilha, Sr. Deputado, Presidente da Comissão Educação e Ciência e Sr. Secretário de Estado, Severino Teixeira. É um gosto enorme ter a sua estreia aqui neste Café de Ciência. Gostava de dizer que temos cá um observador convidado. Convidámos Ildeu da Costa Moreira. Ildeu está aqui, nesta mesa. O Ildeu é professor de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
e foi durante 9 anos, foi nessa altura que nos conhecemos, já há bastantes anos, como diretor do Departamento de Popularização da Ciência do Ministério no Brasil. E, portanto, já temos vindo trabalhando em conjunto na área da educação e cultura científica já desde há alguns anos. E, portanto, obrigada por estar aqui connosco também. Queria cumprimentar especialmente os estudantes ali da Escola Secundária de Alcanena, que vieram com as suas professoras e com a diretora do Centro Ciência Viva do Alviela. É lá que nasce a água que vem para Lisboa. Espero que ainda seja assim. Dizer que estão aqui também colegas da Ciência Viva que estão a trabalhar num tema muito importante, que é precisamente a água. Nós estamos a fazer uma exposição de grande interatividade e de grande envergadura, digamos assim, sobre a água. O tema ainda é o título é provisório, se calhar vamos lhe chamar mesmo o ouro líquido. E atendendo ao Ano Internacional da Tabela Periódica, ali os estudantes devem saber qual é o símbolo do ouro. AU. Maneira que também parece ter uma ligação com a água, não é? E, portanto, estamos nessa produção dessa exposição, que vai abrir em 2020. É importante porque isto mostra como, de facto, o tema água é um tema, a água e a sua escassez, essencialmente, é um tema preponderante, e estamos a trabalhar em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Lisboa vai ser capital verde em 2020 e também trabalhar em conjunto com as Águas de Portugal e as Águas do Tejo Atlântico. Portanto, para fazer esta magnífica e grande exposição de mais de 700 metros quadrados, muito dinâmica, onde, imaginem, até se vai poder tomar banho dentro da exposição. Qualquer cidadão. E isso significa que vai haver um apelo grande à poupança da água em todas as medidas. E também vai ter um bar de águas no meio da exposição. E, portanto, a exposição promete, são muitos módulos interativos e estamos muito entusiasmados com isso. Hoje a discussão vai, de certeza, dar-nos mais boas ideias para fazermos a exposição. Só dizer que, mais uma vez, a equipa Ciência Viva produz sempre materiais com imaginação e com interesse. Este é um deles. Claro que eu revirei e virei o postal algumas vezes, o que também nos obriga a estar mais atentos, porque vi aquele picotado e tratei logo de ir à procura de uma tesoura. É fazer coisas. Vão ver que não é para isso, mas é um desafio também. E esta edição está a ser transmitida em streaming, portanto está muita gente em muitos lugares do país e fora do país a ver-nos através do site cienciaviva.pt. Portanto, tenhamos uma excelente sessão. Obrigada. Bem, portanto, eu penso que o Sr. Secretário de Estado gostaria de falar mais para o fim, ou gostaria de fazer algumas palavras agora, com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso já intervir, Sr. Presidente, Srs. Presidentes da Comissão, Srs. Deputados, caros colegas e cara Rosalia Vargas também, com uma costela bragançana, tal como a minha. Eu quando entrei, de facto, fiquei um bocadinho assustado, porque nós em Bragança tínhamos muitos cafés de ciência, mas que é assim uma coisa mais pequena, com maior capacidade de interação, e não estava à espera de encontrar assim uma densidade, massa crítica, como a que encontrei aqui. Por isso, digamos, a minha surpresa, é um grande gosto estar aqui e partilhar algumas coisas convosco. Desde logo, aquilo que é a realidade de pequenas coisas, de alguém que é de facto do interior e, portanto, sente estas coisas da água de uma maneira diferente e que está muito ligada à terra e à agricultura. Nós nunca dizemos que está bom tempo quando está bom tempo, porque a nossa percepção é exatamente uma grande necessidade da água e uma grande falta dessa mesma água. Aliás, há um ditado em Trás-os-Montes que se diz que o mau tempo, no seu tempo, é bom tempo. E era exatamente por essa percepção
de que era necessário e de que era muito, qual era de facto a necessidade que nós sentíamos de água. Aliás, uma vez estamos em circuito fechado, e se me permitem, até aquele ditado de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. O casamento já sabem a razão por que é, o vento tinha sempre a ver com esta realidade. Os ventos que vêm de Espanha são sempre secos, são frios e secos de inverno e são quentes e secos de verão. E, portanto, é para essa realidade permanente sempre que nós tivemos, de facto, daquilo que é a falta de água. E é algo que é palpável, é algo de uma pessoa que está ligada e conhece o meio, nós vemos, de facto, de ano para ano, a começar a diminuir os recursos hídricos nas nossas regiões. Enquanto, tenho aqui um colega também de Bragança, enquanto presidente do Politécnico de Bragança, criamos um centro de investigação. O Centro de Investigação de Montanha, eu estou a referir apenas pela importância que a montanha vai ter na questão da água. E, portanto, as montanhas são os grandes reservatórios de água, as montanhas vão ser, de facto, onde é que podem haver um excesso de pluviosidade que se vai depois repercutir para o resto do território. E, portanto, a montanha, de facto, aqui vai assumir, nesta questão da água, algo de uma importância que, porventura, até agora, nos estaria muito mais longínqua. Só para referir que, naturalmente, também como membro do Governo, nós estamos atentos, Portugal está atento a toda esta problemática da água e cada vez estaremos mais. E foram já aprovados 75 concursos da FCT, exatamente versando sobre a questão da água e do mar. Está a ser instalado o Instituto Fraunhofer em Portugal, muito baseado na agricultura de precisão, que vai ter exatamente esta posição de ver de que forma é que nós podemos continuar a ter uma produção alimentar, mas poupando e tendo grandes recursos a nível da água. Depois o próprio projeto Prima, que foi uma grande iniciativa do comissário Carlos Moedas, portanto, que envolve todo o sul do Mediterrâneo e o norte, todo o sul, toda a área do Mediterrâneo, o sul da Europa e o norte da África, portanto, toda a área envolvente ao Mediterrâneo, e que se debruça exatamente sobre essa problemática conjunta do avanço da aridez e da semi-aridez em todos esses terrenos. E estão disponibilizados 400 milhões de euros. Nós estamos a querer posicionar, para os próximos 10 anos, estamos a querer posicionar as instituições portuguesas para que, de facto, estudem não só Portugal, mas que estudem a problemática da água. Depois também dizer-vos que estamos com um grande empenhamento e uma grande adesão ao Air Center, ao Centro de Investigação do Atlântico, que tem a ver com toda a realidade, de facto, também da aridez ao longo daquilo que é a costa atlântica, mas com toda a realidade também daquilo que é a riqueza dos oceanos e, portanto, de estudar, de facto, o que é que acontece nos oceanos, quais são as correntes oceânicas e de que modo é que isso pode influenciar aquilo que são as alterações climáticas e as previsões que daí podem vir. E o Air Center já é uma realidade, está constituído, ele irá ter como base os Açores, mas tem já uma série de países ao longo do Atlântico, norte, sul, este, oeste, que irão também aderir e, portanto, farão parte também desta posição conjunta de queremos saber mais acerca desse oceano e da maneira como ele nos influencia. E por último, gostava de referir a Agência Espacial, que também já foi criada e que vai ser também um observatório real daquilo que está a acontecer, quer seja a nível do avanço da aridez, quer seja, sobretudo, ao nível dos recursos que podem ser procurados no oceano e, neste caso, no Oceano Atlântico. Portanto, é um tema que estamos todos sensibilizados e gostava apenas de referenciar aquilo que o nosso país está a fazer e também a posição de alguém que é da montanha e que percebe muito bem a importância do valor da água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava só de ler muito brevemente uma mensagem da Diretora-Geral da Unesco que enviou no dia por ocasião do Dia Mundial da Água, que foi há uma semana mais ou menos, e em que ela diz duas coisas que eu acho que devíamos todos ter conscientes. Ela diz primeiro que cerca de 1/3 da população mundial não beneficia de serviços fiáveis de abastecimento de água potável
e apenas 40% dispõe de serviços de saneamento fiáveis. Isto, no início do século XXI, é grave e não é muito melhor do que era no fim do século XX e, portanto, isto continua a ser desafios muito grandes. E ela acaba dizendo na carta dela, neste Dia Mundial da Água, a Unesco reafirma o seu empenho em apoiar os governos nos esforços que envidam para permitir o acesso universal à água e ao saneamento sem discriminação. E ao dar prioridade aos mais necessitados, podemos construir comunidades mais resistentes, sociedades mais igualitárias e um mundo mais pacífico e sustentável. Eu decidi ler isto porque acho que é uma mensagem, uma mensagem com otimismo, o desejo daquilo que todos os países devem fazer para resolver estas questões relacionadas com a água. Eu tinha aqui alguns números que eu gostava de mencionar, mas acho que nós já falámos o suficiente e agora é dar voz àqueles que aqui estão e que gostariam de intervir. Eu passei pelas várias mesas dizendo que quem quiser falar põe a mão no ar e terá 3 minutos para fazer a sua intervenção. Há ali um relógio com o tempo a contar. O que eu gostaria é que aquilo que nos dissessem fossem ou histórias de sucesso que gostariam de partilhar com os outros participantes, ou então desafios que existem e que continuam a existir e para os quais é necessário nós também debruçarmos as nossas atenções. Quem é que vai ser o primeiro a falar? Todo gosto. Tem um microfone na sua mesa e, portanto, eu vou ficar com este e vou passear. Apresente-se e depois diga... Apresente-se e depois diga... E olhe para o relógio para ver que está a passar o tempo, se faz favor. Meu nome é Nuno Lacasta e eu estou como presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. E pedi para falar primeiro para vos dar 3 ou 4 notas de enquadramento. Acho que faz sentido. Não é pelo facto de ter que sair daqui a bocado para ir buscar a minha filha à escola, nada de todo. Vou utilizar 3 palavras-chave e rapidamente em 3 minutos tentar dar as ideias-chave. Adaptação às alterações climáticas. Aí temos um desafio central que tem muito a ver com o seguinte: tudo o que nós achamos que tem sido a norma analítica de procedimento, de ação, vai ser diferente. Nada daquilo praticamente que nós achávamos que era a norma vai passar a ser. Os outliers estão todos neste momento a ser verificados. Os cenários mais pessimistas de subida de nível da água do mar, de aquecimento, estão a ser verificados, já não são estimados. E, portanto, temos que repensar tudo. Isto é muito importante porque muitas comunidades de saber estão entrincheiradas na sua norma. Porquê? Porque tinham boas razões para isso, desde logo o histórico e a experiência. Ora, nada do que vai acontecer, nada do que está a acontecer é baseado em experiência. Os desafios são, por isso, ao nível da gestão do litoral, percebermos que não temos só já que confrontar-nos com fenómenos de erosão, parece que aprendemos de repente a importância de fenómenos como galgamento. As discussões que tivemos recentemente sobre planos de ordenamento costeiro têm muito a ver com isso também. A energia, neste momento, que está a assolar a nossa costa diariamente e nas intempéries que são cada vez mais frequentes e intensas. Tivemos 2 furacões a aterrar no território continental nos últimos 2 anos. É também aqui um novo normal, já não são só os Açores. Cheias, aqui na mesa onde estou, aliás, e há 3 anos estávamos a discutir uma cheia, foi muito mais do que uma cheia rápida, embora tenha sido rápida, que veio-nos tirar dos padrões de gestão de um rio que tem muita experiência na gestão de cheia, como é o Rio Mondego. Secas. Estamos novamente em seca, nem 2 anos passaram desde a última. Todas as noções que nós tínhamos clássicas de período de retorno, ou seja, de quantos em quantos anos é que temos uma seca, já estamos verdadeiramente sem saber se são de 15 em 15, são de 3 em 3. Qual é, no fundo, a nova norma para, no fundo, acompanharmos, gerirmos estas questões? A palavra seca, que era a segunda que queria trazer, traz-nos para a dimensão internacional, para a dimensão geoestratégica deste desafio, por exemplo, para a importância que temos que ter
nomeadamente na relação com a Espanha, sendo nós um país ajusante, percebermos duas coisas que são muito difíceis na nossa cultura. A primeira é que temos que ter uma relação com a vizinha Espanha, se calhar a espaços mais assertiva, mas sempre construtiva num contexto que é muito mais transversal do que só a gestão da água. Mas não é menos verdade outra coisa, temos que ser capazes no nosso país de fazer algo que é tão difícil, que é, enquanto portugueses, temos a noção do nosso interesse coletivo na relação com a vizinha Espanha. Nem sempre o conseguimos fazer, como bem sabem, e não é só na água. O tempo está a escassear, mas eu ainda tinha que dizer só mais uma última palavra. Ciência cidadã, não podia deixar de o fazer hoje aqui. Falo de 3 linhas de trabalho, que, por exemplo, na APA estamos já a levar com projetos pilotos, precisamente como foi referido anteriormente a questão do remote sensing. Temos 2 pilotos, um com a Finlândia, outro em Portugal, para tentarmos utilizar a informação que já é recolhida hoje, por exemplo, para a aferição de compliance com culturas agrícolas, para precisamente também olharmos para a componente da água, para complementar a monitorização existente. Segundo exemplo, um projeto que tivemos com a Quercus há uns anos atrás, precisamente, ainda estavas na Quercus, de ciência cidadã, financiado pela Gulbenkian, para começarmos a utilizar, utilizar no bom sentido do termo, atenção, as associações de estudantes, para serem os olhos de estudantes de ambiente e de estudantes, quiçá, para serem também olhos das administrações, do Estado, no terreno e reportar a informação para depois tomarmos decisões. Muito obrigado. Muito obrigado. Mão no ar. Tem microfone ali? Sim. Está ligado, não é preciso... Estava, não sei se desligou, entretanto. Está? Agora sim. Eu teria-me a ser o segundo a falar porque gostava que eu não ouvisse a história que eu vou contar. É uma história que vem do Alentejo. Sim, não, 1 minuto chega. É uma história que vem do Alentejo. Em 1995, 96, houve um episódio de seca. Portanto, o mundo, entretanto, mudou N vezes, mas em 95, 96, havia quem regasse no Alentejo. E houve um programa em direto, da então Antena 1, penso que era assim que se chamava, a RTP1, na rádio, sobre a seca, em que também havia o convite para a participação. E havia repórteres no terreno. E houve uma senhora que foi a Serpa e foi falar com um agricultor que regava. E chegou lá em direto e diz assim: olhe, senhor Manelli com I no fim, senhor Manelli, então conte-me lá a falta de água, como é que se passa, como é que está a viver este período de seca. E o homem interrogou-se: falta de água? Não. Mas falta de água como? Então, mas o senhor não tem falta de água? Não. E a coisa começou a correr mal para o programa, porque o homem afirmava que não tinha falta de água. E porquê? Então, mas conte lá, então, mas não tem falta de água? Não, porque a gente mais ou menos sabe prever, eu sabia que o ano ia ser seco. E então adaptei as minhas culturas à água que ia ter disponível. Portanto, a água que eu tenho num poço, no furo e numa charca, que ele tinha 3 origens de água, embora todas elas subterrâneas ou mais ou menos, porque a charca é assim uma coisa meio mista, eu sabia a água que ia dispor e adaptei as minhas culturas à disponibilidade de água. Pronto, e é esta a história que eu trago do Alentejo. Me parece que vale a pena pôr aqui, porque falar de água é um dos desafios. É adaptar as culturas. Já agora, eu venho da Universidade de Évora, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Eu saltava de mesas e depois voltava aí, está bem? Nilza. Muito boa tarde a todos. Nilza de Sena, deputada do PSD. Eu não vou fazer uma intervenção, vou fazer perguntas, porque acho que estão aqui muitos peritos que me podem ajudar a esclarecer as dúvidas que eu tenho. Eu bebo muita água, eu bebo 3,5 litros, 4 litros por dia, e preocupa-me a água que eu bebo e não consigo arranjar uma definição sobre o que é uma água de qualidade. Tenho lido coisas diferentes e continuo a ter dúvidas. As águas que eu bebo são tendencialmente alcalinas, não ultrapassam os 8, mas são tendencialmente alcalinas, portanto 7, 8. E fico com muitas dúvidas relativamente à qualidade da nossa água da torneira, que eu gostava de perceber como é que é medida essa qualidade. Essa é a primeira pergunta. A segunda sugestão que me parece importante é esta. Os rótulos que estão nas nossas garrafas de água não são fáceis de ler. Eu leio, mas eu acho que é preciso uma literacia para que a maior parte das pessoas consiga perceber as diferenças entre as águas que nós temos no mercado.
É difícil, porque há águas que são mineralizadas, há águas que são menos mineralizadas, e as pessoas não compreendem. E, portanto, lançava um desafio, uma vez que estamos entre profissionais que trabalham na água, ou na área da água, acho que é importante facilitar este acesso. A terceira questão tem a ver precisamente com a escassez de recursos e com o facto da água ser um recurso escassíssimo. Talvez me possam dizer, eu vi, não há relativamente pouco tempo, há coisa de 2 anos, e penso que existe já abundantemente em alguns países da Europa, água do mar dessalinizada à venda nos supermercados. É bastante cara e, portanto, não é acessível. E gostava de saber se existe alguma informação sobre a capacidade de se tornar mais acessível, não em termos de preço, mas também em termos de operacionalização e de comercialização desta mesma água para se tornar frequente na maior parte dos nossos supermercados. Muito obrigada. Eu voltava agora ali àquela mesa que tinha pedido e depois volto depois assim. Eu posso falar aquilo depois marco os 3 minutos depois a seguir, por mim não há problema. Ok. Ora, Zé Maria Paz de Mina, vem de Moura, continuamos aqui na área do Alentejo. A principal questão que eu queria aqui transmitir, há um amigo meu que costuma dizer que a água é o melhor genérico que nós temos para a saúde. E o grande desafio que eu queria lançar a todos os responsáveis aqui é que não permitam que a água se transforme num negócio. Nós hoje temos muitas situações que acontecem, muitas perspectivas relativamente a esta matéria, mas corre-se o risco efetivo de haver a transformação da água num negócio. É evidente que ela hoje já envolve rios de dinheiro, digamos assim, utilizando a terminologia hidráulica. Mas evite-se que isso aconteça. Eu sempre defendi como princípio que a gestão da água deve ser pública e deve continuar e manter-se na esfera pública. Sempre defendi que o papel, e se calhar é negativo que não estejam aqui representantes das autarquias locais, porque do ponto de vista do abastecimento aos consumidores são as principais entidades responsáveis e é necessário também garantir aqui a sua autonomia e a sua capacidade de decisão nesta matéria. Garantindo com estas questões a acessibilidade económica e física dos consumidores. E é necessário para isso mobilizar recursos. Eu sou daqueles que defendem que deve existir a nível nacional um fundo de equilíbrio tarifário. Porque levar a água a uma aldeia recôndita, por exemplo, de Mértola, não é a mesma coisa, não tem o mesmo custo que trazer a água para um habitante de Lisboa ou de um grande centro urbano, e não se pode pagar, não pode haver aqui o princípio de pagar efetivamente o custo, tem que haver aqui uma outra perspectiva, e lanço aqui este desafio. Tivemos agora este mês, começámos com a grande notícia dos passes, do parte, de mobilizar recursos do Orçamento de Estado para poder, com que as pessoas possam ter melhores condições de transporte. Porque é que não se faz o mesmo a nível do setor da água? Isto mostrou que é possível. Falta uma coisa, que é aquilo que determina sempre aquilo que se pode fazer. É haver ou não haver vontade de tomar as decisões. E fica aqui esse desafio que esta questão relativamente ao setor da água possa ser concretizado. Depois, de outro ponto de vista, também gostaria de referir que, sendo necessário mobilizar recursos, nós tivemos problemas, já há pouco falou-se aqui da questão da seca. E nós temos um problema de seca e depois elencamos um conjunto de medidas, defende-se que é necessário, por exemplo, um grande conjunto de redes de infraestruturas hidráulicas a nível de várias regiões, o Alentejo é um dos casos, se calhar a Bragança, que está aqui o meu vizinho, também tem esse problema, e depois quando passa o período da seca, lá nos esquecemos outra vez disso e as medidas não têm consequência. E é necessário, de facto, garantir esta perspectiva de uma rede e de articulação entre as diversas infraestruturas. Depois é também interessante, é importante aqui mobilizar e envolver todos. Não é evidente que o papel daqueles que trabalham na área da ciência, que são especialistas, é importante, o papel dos responsáveis políticos é importante, mas o papel das populações e o papel dos trabalhadores, que têm que eles próprios concretizar muito daquilo que são as orientações que são definidas, é fundamental. Aqui tem que haver, na minha opinião, esta perspectiva de envolvimento e de fomentar a participação, que passa também pelas escolas, que passa pelos cidadãos e que passa por todos. 3 minutos. Obrigado, 3 minutos certíssimos. Obrigado. Havia aqui esta intervenção e depois eu passo para ali. Muito obrigado. José Saldanha Mas, do Instituto Superior Técnico. Por isso eu tenho uma história, enfim, falaram que a ideia era contar uma história, embora é uma história com sucesso 40 anos depois. Eu tenho tido muitas sortes na vida, mas uma das sortes foi, desde muito cedo, era o aluno finalista, trabalhar com o engenheiro Cestino da Costa. O engenheiro Cestino da Costa foi uma referência, foi praticamente quem começou com o saneamento moderno em Portugal. E o trabalho, o desafio que ele me fez foi, ele estava com os estudos de Jardim de Saneamento Básico, foi agarrar nos negócios de Lisboa, todos, e metê-los no Pochão da Póvoa. O projeto era, e quando eu lhe dizia, e
eu dizia, mas mas é tão longe, como é que se vai? Vai-se por baixo, faz um sifão invertido e descarrega no Mochão da Pova, que é uma daquelas ilhotas que existe no meio do Tejo. Há um israelita, o Shalef, que inventou um tipo de lagoas fotossintéticas, hoje em dia aquilo é Nature-Based Solution, né? E depois reutiliza esse efluente, porque a água não é só água, a água, é a energia que tem da posição, é os fertilizantes que tem. Pronto, aquilo que hoje se chama na economia circular muito entra nessa lógica. Isto há 40 anos depois. O Sistino da Costa, por isso, o grande projeto de saneamento básico, por isso no fim dos anos 70, 78, 79, era agarrar nos esgotos todos, centrá-los, metê-los todos em beirolas e depois fazer sifões invertidos, muito nesta lógica do aproveitamento total do recurso, água, dos fertilizantes naturais que tem, por isso poupa-se, e também todas as vantagens que pode dar este tipo de solução. 40 anos depois, por isso, enfim, no ano passado, 78, um dos grandes desígnios da Câmara, com o apoio das Águas do Tejo Atlântico, é fazer um plano de reutilização dos efluentes global à escala da cidade, que é um pouco único. E por isso a ideia desta precursora, numa altura em que não se falava de economia circular, que não se falava de desenvolvimento sustentável, claro que hoje esse Sistino morreu um bocado zangado com o mundo, isso devo confessar, com o Presidente da Câmara de Lisboa e com outros, porque nunca compreendeu que essas ideias não tivessem sido implementadas. Mas o que interessa é que as ideias se mantenham, e que mais tarde é um exemplo também de coragem de uma pessoa que ia um bocadinho contra o sistema nas suas ideias, na sua forma mas como era muito convincente, muitas das suas ideias vingaram, como o sistema da Costa do Estoril, mas era um registro de um sucesso de uma outra pessoa, mas que eu tive a oportunidade de verificar ao longo da vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Só para responder aqui, só para dar aqui um contributo, há regiões e mesmo países que vivem só de água dessalinizadas. As Canárias, Cabo Verde, 90% das pessoas em Cabo Verde, porque não têm uma origem melhor alternativa, porque a água dessalinizada envolve muitos encargos de energia para a sua recuperação. Se há outras alternativas, captação da água da chuva, de águas subterrâneas, ou a reutilização de efluentes, que é também, normalmente é preferível ambientalmente e economicamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já agora só queria que me confirmassem, porque eu li várias vezes, em vários sítios, que o saneamento há 100 anos atrás, na maior parte das grandes cidades, era pela janela. E em Lisboa diziam, aí vai água. Não era bem só água, eram outras coisas, mas era pela janela. Não é? E, portanto, isto foi há muito pouco tempo. E, portanto, não é de admirar que ainda hoje haja dificuldades em que toda a gente tenha acesso a saneamento. Havia ali um dedo no ar, ali naquela... E depois eu volto... a essa mesa e depois a esta senhora que está aqui. Apresente-se, faz favor. E depois... Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. O meu nome é Jorge Fael e sou da Associação Água Pública. Creio que o nome da associação diz tudo. Eu queria, na Casa da Democracia, lembrar que ontem a Constituição fez anos. A nossa Constituição da República de 76 fez 43 anos. E eu queria lembrar o artigo 81, a linha N. É uma incumbência prioritária do Estado adotar uma política nacional de água com aproveitamento, planeamento e gestão racional dos recursos. Queria também lembrar que estamos em abril, águas 1000, aguardamos ansiosamente a chuva que aqui em Lisboa não chega, mas esperemos que sim. Este mês comemoramos 45 anos da Revolução. E o direito à água só foi conquistado com a Revolução do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril não havia direito à água em Portugal, não havia muitos outros direitos, mas não havia também direito à água. E foi com estas duas premissas que a Associação Água Pública, conjuntamente com muitas outras organizações, foi coautora e promotora de uma iniciativa legislativa de cidadãos, intitulada Proteção dos Direitos Individuais e Comuns à Água, iniciativa legislativa de cidadãos que foi um sucesso na sua construção. Ela recolheu mais de 43 mil assinaturas, a legislação à data exigia 35 mil assinaturas e nós superámos largamente esse objetivo. Essa iniciativa legislativa de cidadãos tinha 3 objetivos: consagrar na legislação nacional o direito à água e ao saneamento, tal como ele é reconhecido em 2010, como foi reconhecido pelas Nações Unidas em 2010, uma nova política da água para o país, não tenho tempo para explicitar, e um terceiro objetivo fundamental, que era travar a privatização da água em Portugal, em Portugal a privatização é feita através de concessões.
Nós entregámos essa iniciativa legislativa na Assembleia da República, ela foi discutida, subiu ao plenário e foi votada em 2014. Esse projeto foi rejeitado, então, no Parlamento pela maioria PSD-CDS e, mais recentemente, em 2017, lançámos o desafio a vários grupos parlamentares. O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda agarraram esse desafio, que foi o de reapresentar o texto integral da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, em forma de projeto de lei, novamente. Esse projeto foi a votos, novamente, e foi rejeitado, desta feita, com os votos do PSD, do CDS e do PS, que em 2014 havia votado a favor, mas que em 2017 mudou o sentido de voto e, com o seu voto, chumbou a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Todos os outros grupos parlamentares votaram a favor e já em 2017 o PAN. E termino mesmo dizendo que nós no movimento costumamos dizer que a água é como a luta, tanto bate até que fura, e portanto nós não desistimos, vamos continuar, porque estamos convictos de que se essa iniciativa legislativa fosse aprovada, e um dia sê-lo-á, acreditamos nisso, o país estaria muito melhor preparado para enfrentar os desafios que são gritantes e que estão aí à nossa porta. Termino mesmo citando só a Maud Barlow, que é uma ativista ambiental muito conhecida, mundialmente, em defesa da água, nomeadamente, quando ela diz que é possível imaginar um mundo em que a água se torna um bem da natureza para nos ensinar a viver em paz uns com os outros e a viver harmoniosamente no planeta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu passaria a palavra ali àquele senhor e depois volto para aqui. Daqui a seguir volto. Depois venho aqui aos jovens que também gostariam de dizer. Começo por agradecer o convite e dar os parabéns à organização e a oportunidade de rever o grande bragançano que nos orgulha, o professor Sobrinho Teixeira, secretário de Estado, e queria simplesmente lembrar, aproveitando todas as informações que foram sendo veiculadas e logo em primeiro lugar pelo professor Sobrinho Teixeira, sobre a montanha e as torres de água que as montanhas constituem, para lembrar que estamos a falar da água, estamos no contexto da água, mas há uma pele à superfície da Terra que se chama solo e que é o elemento fundamental para tamponizar exatamente as oscilações atmosféricas extremas de que também já falámos e que têm consequências hidrológicas óbvias que toda a gente conhece. Ora bem, um recurso essencial como o solo é essencial também que seja compreendido como recurso a conservar e a melhorar, não apenas de per si, mas nas suas consequências para o ciclo hidrológico e para a qualidade da água em termos de conservação da sua qualidade físico-química, mas também em termos quantitativos, exatamente para atenuar os efeitos extremos que estão visivelmente a progredir. Bom, este é um desafio, o professor Quintanilha tinha chamado a atenção para o desafio, este é um desafio que se impõe, tanto mais que estamos em progresso da aridez, que toda a faixa interior do país, e volto-me sobretudo para uma faixa muito mais larga no sul do país do que no norte, mas que no norte já é muito importante, uma faixa de aridez progressiva, e essa faixa de aridez corresponde exatamente também a uma grande mudança muito mais importante que aquela que é a mudança climática. É a mudança no uso da terra e nos sistemas de gestão da terra. E, portanto, o grande desafio que se lança a todos para tomada de consciência e ação, desde a ação política até a ação prática no terreno, é o de conservar o solo, de proteger o solo para proteger a água. História bonita, digamos assim, dentro deste contexto da preocupação com o solo e com o recurso solo e com o recurso água, temos promovido, e o professor Sobrinho Teixeira já falou no assunto, muitas ações no âmbito do Centro de Investigação de Montanha, mas queria chamar a atenção para uma delas, pela sua curiosidade, mas pela sua importância também num contexto de população
regressivamente ativa no interior e que tem a ver com o uso da tração animal ou a recuperação do uso da tração animal para as operações culturais agrícolas e para outras atividades em contexto urbano. E a Associação Portuguesa de Tração Animal tem produzido trabalho ao nível técnico, ao nível de formação, mas também ao nível científico, e quero chamar a atenção para essa associação que muito tem contribuído para a conservação do solo, para o manejo do solo e para a conservação da água. Muito obrigado. Esta jovem que está aqui. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Carla Graça, da Associação Zero, uma organização não governamental ambiente, e agradeço imenso a sua última intervenção, porque já me poupou um bocado de tempo. Eu queria chamar a atenção para as questões que também foram referidas pelo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente à gestão da água num contexto de alterações climáticas. Nós temos que deixar de pensar, porque ainda temos muito essa tendência de pensar a água como um serviço, um recurso para nosso uso, numa perspectiva muito hidráulica, de engenharia hidráulica, de canais de abastecimento e de serviço, e depois de saneamento. Temos que pensar na água, de facto, num contexto de ciclo da água, de ciclo ecológico e ciclo hidrológico, num contexto mais alargado de ecossistema. Aí sim, como mencionou o professor anteriormente, temos a questão do solo, temos a questão do coberto vegetal. A questão da gestão da floresta é fundamental, para além da questão, obviamente, dos ecossistemas de montanha. E temos que pensar em fontes alternativas de água. Obviamente que sabemos que num contexto de seca a pressão é para que se construam barragens, mas como também foi mencionado, a norma mudou e, portanto, podemos estar a criar grandes reservatórios que depois não enchem e que degradam a qualidade da água. Portanto, temos que pensar mais à frente, temos que pensar em desafios, portanto, os desafios, eficiência da água. Nós continuamos a ter imensas perdas ao nível do abastecimento da água para consumo humano, imensas perdas em termos de falta de eficiência na agricultura. Portanto, há aqui um trabalho de casa que temos que fazer de reduzir essas perdas. Temos que ter ideias de medidas naturais de retenção da água, preservação do coberto vegetal, preservação de zonas úmidas, proteção dessas zonas úmidas. Basicamente, pensar também depois a jusante no saneamento, novos desafios também, que é com os poluentes emergentes e todo um conjunto de novas substâncias que começam a aparecer nos nossos cursos de água e eventualmente nas nossas fontes de abastecimento e para os quais ainda não há tratamento, pelo menos a nível genérico, não é? A nível global e comercial. Por fim, uma nota para a ciência cidadã. A Zero tem procurado também alertar para estas questões e temos um pequeno projeto com apoio do Fundo Ambiental, que é chamado AISI, Detetives Ambientais, em que tínhamos um concurso para 100 jovens e tivemos candidaturas de 800, e portanto temos 800 jovens no terreno a estudar os cursos de água, a estudar o que é que compõe um curso de água, não é só água, é fauna, é flora, perceber qual é a qualidade desse curso de água, perceber o que é que se pode fazer para o reabilitar. Obrigada. E falando em jovens, eu dava a palavra aqui ao jovem que pedia que se apresentasse e depois disse. Boa tarde, sou o Rodrigo Frazão, da Escola Secundária de Alcanena. A nossa escola preocupa-se bastante com a temática da poluição da água e preservação de recursos hídricos. Então lançou 2 projetos que pretendem identificar poluentes num rio que nasce na nossa terra, o rio Alviela, e tentar melhorar a qualidade da água. Um dos projetos, nós fizemos o percurso da nascente até à foz do rio, identificando poluentes, por exemplo, nitratos, crómio e sulfuretos, que são provenientes provavelmente da indústria dos cortumes, que existe muito na nossa zona, e da agricultura também. É uma zona onde existem muito poucos recursos hídricos superficiais e muito subterrâneos. Daí a importância da prevenção do rio Alviela. Então, nós, como identificámos esses poluentes, agora vamos tentar tomar medidas para melhorar a qualidade da água e reduzir esses poluentes. Por exemplo, podem ser de descargas da indústria dos cortumes no rio, diretas, e da agricultura, como já disse. Portanto, era isto. Obrigado. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra, acho que havia ali, eu passava-lhe a palavra assim, e depois volto para aquele lado, para esse lado também. Tinha ido buscar água para poder falar sobre água e, portanto, fui...
Boa tarde a todos. Eu sou da ERSAR, da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. Queria agradecer o convite que nos fizeram para estar aqui. Portanto, nós regulamos os resíduos e regulamos a água, tanto na vertente de abastecimento público às populações como na vertente de saneamento. O desafio foi de apresentarmos histórias positivas e depois também desafios para o setor da água. Histórias positivas, a primeira é de facto a evolução que a vertente de abastecimento e saneamento teve em Portugal nos últimos 20 ou 30 anos. Se olharmos para os índices de abastecimento e de saneamento por todo o país e nas ilhas, de facto a evolução portuguesa foi muito favorável e temos hoje na vertente de abastecimento sobretudo, mas também na vertente de saneamento, onde ainda há algum trabalho a fazer, sobretudo em populações mais isoladas, temos números bastante favoráveis e, sobretudo, a evolução é muito positiva. Obviamente que há desafios. Um dos desafios é a questão de reduzir as perdas de água, que foi referida aqui já recentemente. Portugal continua com 30% de perdas de água nas redes públicas. É um número muito elevado. 30% que são justificadas, por um lado, por problemas na rede de infraestruturas. Portanto, há uma parte significativa da rede em Portugal que precisa de investimento e de manutenção para conseguirmos reduzir estas perdas de água, e continua a existir também bastante água não faturada. Não que isso seja mal em si, desde que seja feito de forma transparente. Ou seja, há muitas entidades em Portugal, bombeiros, centros de saúde, hospitais, onde não se fatura água. Obviamente que os municípios, e bem, têm políticas de não cobrar água a certas entidades. A entidade reguladora tem dito sempre, podem fazê-lo desde que o façam de forma transparente, ou seja, assumindo que de facto aquela água é fornecida, é faturada e depois não paga por razões sociais ou ambientais ou outras. Mas, portanto, há muitos desafios e o primeiro deles é esta redução dos 30% de perdas de água na nossa rede. O outro desafio, e com isto, concluía, é o objetivo da ODS sobre acesso de todos a uma água de qualidade e uma água segura. Portugal está perto disso, outros países do mundo ainda têm um longo caminho para fazer, mas em Portugal há muito a fazer e recentemente foi aprovada uma nova legislação sobre qualidade da água para consumo humano, que algumas regras já estão em vigor, portanto é o Decreto-Lei 152 de 2017, algumas regras estão em vigor, outras só mais lá para a frente, mas ressaltaria só duas inovações, penso que são do interesse de todos. A primeira, começou a ser obrigatório uma avaliação de risco feita pelas entidades gestoras. Portanto, obviamente há um sistema montado e que funciona, que vai avaliando e que são feitas análises na rede pública para garantir a qualidade da água para consumo humano, mas vai ser obrigatório, a partir de 2022, ser feita uma avaliação de risco por cada entidade gestora, com a supervisão e controle do regulador, para que cada entidade gestora, tendo em conta as características daquela região, faça uma avaliação de risco. E esta avaliação de risco, e com isto concluo, é uma avaliação de risco desde a captação até à torneira, ou seja, não é um risco só da rede pública, é até à torneira das nossas casas, o que levanta questões muito complexas e exigentes para conseguirmos nas nossas casas e nas redes privadas garantirmos também que essas redes privadas têm a qualidade para que a água chegue ao consumidor de uma forma segura e potável e com garantia para consumo humano. Muito obrigado. Eu gostava de só referir que eu, há uns anos atrás, tive informação de que na cidade de Nova Iorque, em Manhattan, as perdas da água eram da ordem dos 40% na cidade. E um outro problema ainda, se calhar, mais complexo, que é o facto das redes da água potável e as redes do saneamento passarem muito próximas umas das outras e isto poder fazer com que determinados micro-organismos passassem das redes de saneamento para as redes de água potável e várias infecções que apareceram nessas cidades tiveram a ver com esta questão. Mas havia ali uma deputada que também tinha pedido a palavra. Tem o microfone? Ai não, essa mesa não tem, mas...
Peço desculpa. Obrigada. Obrigada, professor Quintanilha. Eu sou Patrícia Fonseca, sou deputada do CDS e, respondendo ao desafio, eu vou contar uma história e depois fazer um comentário. Na minha vida profissional, prévia, porque a ser deputada, eu trabalhei durante praticamente a minha vida profissional toda na Associação dos Agricultores do Ribatejo. E a zona do Ribatejo, ali a região de Santarém, é uma zona vulnerável aos nitratos de origem agrícola. Então a Associação de Agricultores do Ribatejo decidiu, porque achava que de facto a grande maioria, ou uma grande maioria dos agricultores tinham práticas corretas agrícolas, resolveu, num estudo com estagiários da associação, pegar nos pontos que na altura do então INAG, nos pontos de monitorização do INAG, que tinham mais teor de nitratos, e ir ao local perceber o que é que se passava, que tipo de pontos da amostragem eram aqueles. E então qual foi a conclusão que se chegou na altura? É que a grande maioria, eu julgo que até a totalidade desses pontos que tinham níveis superiores a 50 miligramas por litro de azoto, de nitratos, ou entre os 25 e os 50, que são ali os que estão maior concentração, eram furos muito superficiais, perto de localidades sem saneamento básico e, portanto, percebeu-se que muitas daquelas fontes de poluição não seriam poluição por nitratos de origem agrícola, mas sim de outras origens, nomeadamente de resíduos urbanos. Pegando nisto, com o que o professor Quintanilha disse, o deputado Quintanilha disse e o Ersar também disse, de facto houve uma evolução muito positiva, muito se fez, mas é preciso, na minha perspectiva, fazer muito mais para que se identifiquem concretamente e realmente quem são, quais são as origens poluidoras, porque só conhecendo o problema é que nós podemos resolvê-lo, porque senão corremos o risco de estar a atacar um problema que não tem resolução. Depois, dizer, portanto, esta era a história que eu queria contar e o desafio. Não posso deixar aqui de falar, quando falamos em água e em seca, dizer que é óbvio que, havendo seca, nós temos de fazer, e Portugal tem, de facto, um grande desafio em fazer um uso mais eficiente da água, mas não podemos esquecer a nossa origem mediterrânica e que, de facto, vamos ter mais fenómenos climáticos adversos e, portanto, eu não posso deixar aqui de dizer que, na nossa perspectiva, é fundamental pensarmos num maior armazenamento de água para podermos captá-la quando ela existe, quando ela cai, para podermos utilizá-la quando ela não cai e até, eventualmente, recarregar os aquíferos. E isto faz-me lembrar o que o professor Carlos da Câmara, que é um professor da Faculdade de Ciências, disse, referiu muito recentemente, que chamou o ciclo hidrológico da água, que é quando só se pensa na dificuldade ou no que fazer para pouparmos água quando há seca e assim que chove as pessoas se esquecem-se e, portanto, é preciso nós revertermos este ciclo hidrológico da água e pensarmos, de facto, a longo prazo e nessa perspectiva é, de facto, um desafio que nós entendemos que deve existir. Obrigada. Muito obrigado. Eu também descobri... Obrigado. Eu também descobri num artigo que saiu no Economist há uma semana atrás, que tem um artigo muito longo sobre a questão da água, que eu recomendo altamente. É um artigo de 15 páginas sobre a questão da água, que o alimento que mais água consome para a sua produção, para mim a grande tristeza, é o chocolate. O chocolate consome 20 e tal mil litros de água por quilo, enquanto que a carne de bovino só consome 15 mil e tal litros de água por... Eu não sabia, fiquei muito deprimido com a ideia de que o chocolate era assim tão perigoso. Eu passaria... Agora, eu vou alternando de lado, portanto, esta jovem que está aqui na mesa tinha pedido a palavra. O meu nome é Paula Chainho, eu sou investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e há muito tempo que tento exercer a minha intervenção política junto das associações de ambiente, nomeadamente com a Liga para a Proteção da Natureza e uma pequena associação que se chama Fragas a Veloso e que está na Serra da Freita. E isto faz com que eu acho que é importante passar um desafio que é uma visão integrada. Isto porque eu considero-me uma conservacionista egoísta, ou seja, eu sou conservacionista porque quero sobreviver e para sobreviver tenho que fazer alguma coisa por isso. E, portanto, esta visão egoísta
faz com que eu considere que tenha que haver uma abordagem integrada às questões da água. Integrada, como se falou aqui, da montanha até ao mar, do rio até ao aquífero, do sul até ao norte do país e do país para o mundo. E, portanto, o que é esta visão integrada? Antes do mais, como eu sou bióloga e penso muito nos ecossistemas, e como sou egoísta, penso nos serviços dos ecossistemas. Portanto, para ter serviços dos ecossistemas, nomeadamente provisões, se eu quiser ter pesca, tem que ter água a chegar ao mar. Se eu quiser ter regulação, tem que ter massas de água capazes. Isto faz com que, para mim, o grande desafio seja não passar a mensagem de uma disponibilidade artificial de água, nomeadamente a forma como nós criamos reservas de água. Isso cria uma percepção artificial nas pessoas de que há muita disponibilidade de água, e essa percepção é errónea. E, portanto, o meu desafio será lançar uma visão integrada, mas que não camufle a verdadeira disponibilidade de água. E quem é que tem que intervir a esse nível? Claro que os decisores políticos. E quem é que tem que pressionar os decisores políticos? Claro que a sociedade civil. E, portanto, estamos cá nós, cidadãos, para pressionar os políticos e eleger aqueles que podem defender esta visão integrada. Muito obrigado. Eu, se calhar, passava agora, o Presidente da Comissão de Agricultura pediu a palavra e eu dava-lhe o microfone. Ele não tem mais minutos de qualquer outra pessoa. Tem só 3. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o meu colega Alexandre Quintanilha e o Pedro Soares, Presidente da Comissão de Ciência e de Ambiente, o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados, que aqui estão presentes também, bem como as entidades, as universidades, os politécnicos que aderiram a esta iniciativa. E queria felicitar o Alexandre Quintanilha e a Comissão de Ciência por ter promovido esta iniciativa num tema que é muito importante, que é a água. E queria-vos dizer que, já contaram todos aqui algumas histórias, os que falaram antes de mim, eu fui autarca durante 20 anos, portanto, falo-vos disso com algum conhecimento. E tive uma peripécia na minha vida, porque eu sou do Minho, e no Minho já houve mortes antigamente por causa da água. A falta de água levava às mortes. E até se fazia mais. Quando se comprava um terreno, havia alguém que comprava a parte do solo e havia alguém que comprava a parte do subsolo. Chamavam-lhe os fundos, porque quem comprava a parte do subsolo, os antigos tinham razão, ficava mais rico do que aquele que comprava a parte de cima. Havia também essa particularidade. E um dia faltava água na população, eu estava muito preocupado, havia desacatos entre a população, e o Sr. Tenente da GNR disse-me o seguinte: olha, eu aqui no Minho fico muito preocupado quando há água a menos e vinho a mais. E, portanto, é uma das coisas que me preocupa. E eu queria, portanto, face ao que está aqui a dizer, também informar-vos que, acreditando eu nos sistemas intermunicipais ou supramunicipais, o município do qual eu fui Presidente de Câmara e agora sou Presidente da Assembleia Municipal nunca aderiu aos sistemas multimunicipais. Nunca aderiu porque eu dizia aos meus colegas Presidente de Câmara, aqui houve alguém que chamou o ouro. Eu dizia-lhe que era o nosso minério, porque nós tínhamos muita água e estávamos a dar água para os outros. Íamos beber água, fizeram uma proposta de fazer captação numa barragem para abastecer o Concelho de Cabeceiras de Basto, quando nós lá tínhamos nascentes, tínhamos origens de água puras e mais puras. E isto leva-me a quê? A que, efetivamente, entre a última intervenção, que me despertou e fez-me aqui um sobressalto cívico, a última pessoa que falou, esta jovem, que está essa senhora, que eu não fixei o nome, mas que falou aqui da visão integrada. E esta visão integrada tem que ser transversal a todos os setores. Se nós para a semana, está ali a minha colega Patrícia Fonseca, que já falou da Comissão de Agricultura, tem outras deputadas e deputados da Comissão de Agricultura, se fizermos aqui um debate sobre a floresta, vamos chegar à mesma conclusão. Que tem que ser também uma visão integrada e transversal a todos os outros setores. Até a violência doméstica. Nós temos é que ter prevenção e temos que ter uma visão integrada. Eu aprendi a fazer floresta, que fui técnico de serviços florestais, com um homem que se chamava António Manuel Azevedo Gomes. Não sei se conheceram, foi professor do Instituto Superior de Agronomia. E ele dizia-me que para fazermos floresta, tínhamos que fazer a floresta integrada e sustentada, porque só assim é que ela tinha sentido. E agora, lá vão 30 anos atrás, fazíamos projetos para o Banco Mundial, tinha que ser assim. Portanto, eu deixo aqui esta preocupação, esta sugestão de que efetivamente haja uma visão integrada, e não posso estar mais de acordo do que ali com o meu ex-colega, pós-mina, anterior Presidente da Câmara de Moura, que disse aqui uma coisa muito bem dita, é que a gestão de água tem que ser pública.
Se falamos na rede elétrica, na parte da REN, também a parte da água tem que ser pública, tem que ser vista uma gestão pública e tem que ser rigorosa. E tem que ser rigorosa de modo a que levantou a questão aquela senhora que falou antes de mim, que as grandes captações dão-nos a dimensão que nunca falta é água. E daí que nós, ao olharmos para as grandes captações, esquecemos as pequenas captações, onde sai água de grande qualidade e que foi de alguma forma abandonada, porque não são melhoradas, não são potenciadas para continuar a dar água. É este que eu queria aqui deixar, esta alerta, e dizer que a Comissão de Agricultura que aderiu com muito gosto a esta iniciativa, e parabéns por todas as intervenções. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Joaquim Barreto. Eu dava agora a palavra a aquele senhor que está ali, que já pediu a palavra há muito tempo, e eu depois, já vai chegar a tua ocasião, e depois também passo para ali, depois já há ali uma deputada que também pediu, há aqui uma senhora que também pediu, faça favor. Muito obrigado, o meu nome é José Anúncio, estou aqui a representar a Federação Nacional de Regantes, que representa a agricultura de regadio em Portugal. Não sou grande coisas em histórias, mas lembro-me aqui de um pequeno poema alentejano, que é o seguinte: adeus ó Vila de Monforte, que ficas entre duas ribeiras, peixes não tens, mas a tancágados. E isto para ilustrar o quê? Para isto ilustrar a importância da água e o de tu ter o peixe. Obviamente não é peixe que eu aqui vou falar, é agricultura e da importância da água para a agricultura. É importantíssimo, fundamental, todos aqui termos a consciência de que cada hectare de regadio produz mais de 6 vezes cada hectare de sequeiro. Daí a necessidade de regar. Os agricultores não regam, ser agricultor regante não é não é como o nome nos diz nas associações, de ser beneficiário. Antes, pelo contrário, é uma fatalidade. Qualquer agricultor em Portugal desejaria que chovesse como chove na Holanda, que chove durante a época estival, é que chove, e que, portanto, não precisam regar. Portanto, mas nós temos aqui o nosso clima mediterrâneo, e se queremos alimentar as pessoas que cá estão, e se queremos viabilizar a atividade económica que é a agricultura, e todos seguramente queremos que a agricultura continue a ser uma atividade económica, é fundamental a rega, e daí a importância da rega, das reservas de água, da boa distribuição, do funcionar em rede, que eu acho que é os grandes passos que têm que ser dados, porque ao nível dos agricultores, os agricultores têm feito uma evolução extraordinária. Dos anos 60 gastavam-se em média 15 mil metros cúbicos por hectare, hoje em dia gastam-se 3 a 4 mil metros cúbicos por hectare. Portanto, os sistemas de rega, mais de 80% da área já é feita com sistemas de rega com alta tecnologia. Obviamente que a tecnologia para a rega tem outra implicação, que é os custos energéticos, mas isso é outro assunto. Também a agricultura é fundamental, estou a olhar para o relógio, a agricultura é fundamental para a coesão nacional. Nós vimos, e quem passa para ir para o Alentejo, ainda agora viemos de Ferreira, e quem passa para a zona de Beja e ver o que era o Alentejo e o que é o Alentejo depois da Alqueva. Agora, temos que arranjar maneira de transportar aquele tipo de gestão, aquele tipo de distribuição de água, aquele tipo de reserva de água para outros locais onde ela é necessária. Porque a agricultura é a indústria do interior. Os seus políticos não pensem que vamos fazer fábricas de automóveis em todo o lado do interior. No interior é a agricultura que é fundamental para fixar as populações e para que nós lá que estamos temos condições de vida. Portanto, daí a importância também da agricultura. Foi mostrado no outro dia num congresso do milho um mapa muito interessante sobre o problema dos incêndios e a superfície agrícola útil. E era coincidente, portanto, porque temos a mania que os incêndios só há nas zonas que são desérticas, onde não mora ninguém. Vimos a realidade do ano passado, onde ardeu mora imensa gente, foi até na zona litoral. Como sabem, a zona de Leiria, quer dizer, é a zona onde se acumula a maioria das pessoas. Portanto, e nesse quadro era interessantíssimo que vê-se o quadro em que apresenta os concelhos em que a superfície agrícola útil é inferior a 40% e os concelhos que arderam. E foi precisamente nos concelhos em que a agricultura é inferior a 40% que herderam, daí a importância da agricultura para o panorama nacional. Não só isto, também as alterações climáticas, que somos os países da Mediterrâneo que estamos na frente das alterações climáticas, também seria a importância da água. Obrigado. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada que está ali sentada naquela mesa. Deve ter o microfone... Ai, peço desculpa. Boa tarde a todos, o meu nome é Odete João e conto uma história. O pai quer ensinar o filho a andar de bicicleta e que lhe explica todas as peças da bicicleta e depois a seguir diz, anda. Imaginem o que é que terá acontecido, não é? Portanto, aprende-se com a experiência e não com uma explicação teórica. E agora passo à educação.
E nós temos nos nossos currículos nacionais, nomeadamente no ensino básico, disciplinas como as ciências da natureza ou a geografia que trabalham o tema da água. Mas isso não basta, porque é preciso mudar comportamentos. De ter a informação, tal como de ter a informação para se andar da bicicleta, não nos ensina a andar de bicicleta. É preciso experimentar, é preciso mudar hábitos e é isso que nós temos que fazer. E já foi aqui dito, e eu não vou cansar de repetir, que os nossos jovens e os cidadãos em geral têm a percepção de que a água é um recurso ilimitado e que existe em abundância. Porque muitos deles moram nas cidades, abrem a torneira e a água corre. E esse é uma questão que deve ser trabalhada a todos os níveis, quer seja na família, quer seja na escola, quer seja em todos os fóruns e em todas as situações. E isto para dizer que, quando estes jovens participam naquilo que é a gestão da água, no seu uso eficiente, na reutilização da água, e eu não consigo compreender como é que nós temos programas avançadíssimos de requalificação, nomeadamente dos centros históricos, e não temos a obrigatoriedade de introduzir nessa requalificação situações de reaproveitamento da água, nomeadamente dos banhos, da água da máquina, da louça da máquina, da água da roupa para uso sanitário. Isto também não acontece nas construções que são feitas pelo poder central e pelo poder autárquico, nomeadamente nos centros escolares, nas escolas que são muitas vezes construídas de raiz. Portanto, o Estado também tem que dar o exemplo nesta situação. Isto é particularmente importante porque o uso eficiente, a reutilização, já foi aqui falada na questão da redução das perdas e aí as câmaras têm um papel essencial nesse processo e existem já técnicas e tecnologias para obviar essa situação. Mas também temos que, nesta participação de cidadãos, os alertar para outras situações. E eu venho de Leiria e a questão da poluição é uma questão muito preocupante naquela zona. Penso que todos aqui nesta sala já ouviram falar da Ribeira dos Milagres. Os efluentes suinícolas são um drama que ainda não está resolvido e que tende a agravar-se, nomeadamente com as exportações agora de carne de suínos para a China. Portanto, isto é particularmente importante e a mensagem que eu aqui deixo e o desafio que aqui deixo é: não basta ter a informação, é preciso mudar hábitos, é preciso mudar comportamentos e é preciso colocar todos a participarem ativamente neste processo. Porque só quando se participa é que se ganha essa experiência e é que se percebe da necessidade de mudar hábitos e de preservar a água. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu pedi aqui à jovem, que já estive um bocadinho à espera, e depois eu passo aqui para o... Sim. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Carolina Silva e sou aluna da Escola Secundária de Alcanena. O meu colega já referenciou alguns dos projetos que a nossa escola faz, mas gostava de nomear que começámos logo o ano letivo, a convite do Centro de Ciência Viva do Alviela, a fazer a recolha do lixo que está nas margens do nosso rio. O rio Alviela, mais propriamente a nascente, tem uma capacidade subterrânea que permite alimentar a cidade de Lisboa durante 2 anos. Todos os nossos alunos têm noção da importância dos recursos hídricos da nossa zona. Então, foi nas aulas de Química, quando procurámos desenvolver um projeto científico, que pensámos que, paralelamente a tão bons recursos hídricos, temos um grave problema, que é o facto de sermos a capital da pele. É muito bom, mas a poluição, quer atmosférica, quer hídrica, é enorme. Então, criámos, e estamos a desenvolver ainda, um filtro natural que procura reter alguns dos poluentes libertados nas águas resultantes da indústria, através de uma planta chamada bucha, o nome científico é lufa. Já começámos alguns dos testes, fizemos há pouco tempo a filtração dos banhos de crómio e das lavagens finais das peles.
Já conseguimos a olho nu ver que há algumas diferenças na planta, ou seja, que algo foi filtrado. O pH aumentou e por isso concluímos que a acidez diminuiu. Ao longo dos próximos tempos iremos fazer testes para determinar os cloretos e os sulfatos que conseguimos reter e procuramos obter daqui resultados positivos. Apesar de serem pequenos passos que nós estamos a dar e que a nossa escola está a dar, acreditamos que é através da sensibilização dos jovens e através destes pequenos passos que podemos construir um futuro melhor e que podemos construir cada vez uma maior preocupação por a água. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Este senhor que estava aqui e depois vou ali, acho que tinha pedido a palavra, não tinha? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. O meu nome é José Vieira e venho da Universidade do Minho. Eu tinha aqui uma série de assuntos, mas vou-me concentrar num, porque senão não cumpro os tais 3 minutos, e partia do princípio da grande dificuldade em que o nosso universo tem de garantir o acesso à água potável, água segura e a saneamento adequado a toda a população. Há bocadinho o professor Quintanilha falou em 1/3 e 2/3, eu diria mais, são 663 milhões de pessoas que não têm acesso a nenhuma água e 2,4 mil milhões de pessoas que não têm adequado saneamento e mais 800 milhões ainda praticam defecação a céu aberto. Portanto, este é o nosso cenário. Ora bem, o nosso sistema de abastecimento de água e saneamento urbano que nós temos atualmente é uma coisa muito recente, tem cento e poucos anos. Porque o sistema que nós tínhamos e que ainda hoje em muitos sítios temos é o sistema que o Império Romano há 2000 anos tinha nas suas cidades. O que acontece é que realmente a água tem uma influência muito grande na saúde pública e em 1850, por aí, é que realmente começou a haver, por razões de saúde pública, a entrega da água dentro dos edifícios. Porque também não se podia fazer antes, porque não havia energia. Portanto, com o vapor foi possível fazer bombagens para elevar a água para os edifícios e aí, sim, o nível e padrão de vida das pessoas, inclusivamente, não só para beber, mas para outras utilizações da água nas cidades e nas casas, mudou muito realmente o padrão de vida das pessoas, principalmente das mulheres, porque eram as mulheres que tinham que ir buscar água ou lavar a roupa ao rio, etc, etc. Portanto, esta é realmente a nossa situação que temos atualmente com grandes dificuldades. A nível mundial. A nível nacional, aquilo que eu gostaria de dizer é que nós temos um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento industrial que nos traz muitos problemas, e não só à água, mas também à água que consumimos. E há bocadinho ouvi falar de poluição, ouvi falar de cada vez maiores dificuldades em que nós temos de garantir segurança da água, porque os poluentes emergentes, portanto, que são antibióticos, hormonas, etc., que nós lançamos no ambiente, trazem cada vez mais grandes problemas no tratamento da água para beber. Não há tempo para falarmos sobre realmente a dessalinização e a qualidade da água, etc., mas realmente esse é um problema. Vou aproveitar estes 15 segundos ainda para falar num assunto que é muito interessante. Muitas vezes nós falamos de alterações climáticas e parece que estamos a descobrir um bocadinho a pólvora. Peço desculpa com aspas. Porque realmente aquilo que nós temos muito são eventos extremos, portanto secas, cheias, sismos, etc., que com as alterações climáticas são fenómenos que vão cada vez mais ser mais frequentes, mas o fenómeno em si, ele próprio, é o mesmo. E não estamos habituados a preparar-nos, a adaptar-nos e não estamos a fazer nada para fazer isso. Eu aqui, na nossa Casa do Povo, do Parlamento, lanço aqui realmente um desafio. Nós não temos no nosso país uma cultura de segurança. Segurança, bom, eu não queria dizer quais são os assuntos, mas realmente no caso da água, cheias e inundações, vemos o que está a acontecer, por exemplo, em Moçambique e noutras situações, em Portugal também, quando há inundações, e quando há secas também, nós não sabemos como comportar, e vemos muitas vezes cidades inteiras em que não há água e há situações de medidas de atuação perfeitamente
Não me posso qualificar. Mas, de qualquer maneira, este é realmente um problema grave, cultura de segurança e, em termos de água e saneamento, é o que eu deixava, então, para o desafio, como o professor Quintanilha queria. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora lembrar, já não foi há tanto tempo que isto aconteceu, não sei se se lembram, foi há muito pouco tempo que a cidade do Cabo, na África do Sul, quase que ficou sem água. As reservas naturais que tinha estavam abaixo de 20%. E há uns anos mais atrás foi a cidade de São Paulo. Passou pelo mesmo problema. Nós estamos habituados a pensar que nas cidades é a tal história, abre-se a torneira e sai a água e a gente não se apercebe que aquilo existe. E eu ainda me lembro de alturas, não só em Lourenço Marques, onde eu cresci, em Moçambique, onde tinha que haver racionamento de água, porque não existiam em certas alturas do ano para essas questões. Aquele senhor que está ali tinha pedido a palavra, eu pedia e depois... Carlos Almeida, sou hidrogeólogo, fui professor da Faculdade de Ciências, agora estou aposentado, e venho aqui também como representante da Sociedade Portuguesa de Espeleologia e, por acaso, também sou membro da direção da Associação Água Pública. O desafio que eu penso que será mais importante é sensibilizar as autoridades que têm por missão a gestão das águas para a importância dos recursos hídricos subterrâneos. Os aquíferos representam grandes reservatórios de água, maiores, alguns dos aquíferos mais importantes correspondem a várias albufeiras. Portanto, os aquíferos têm uma resiliência muito maior do que as albufeiras, sobretudo as de pequena dimensão. Como nós sabemos pela comunicação social, muitas vezes em períodos de seca, e é natural, é provável que as secas venham a ser cada vez mais frequentes, e devemos estar preparados para isso. Em períodos de seca, muitas albufeiras secam, enquanto que alguns dos aquíferos continuam a fornecer água, não só às populações, como para a agricultura, e sem grandes impactos, tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade. Portanto, os aquíferos são muito resilientes, precisamente porque possuem grandes reservas de água, e, portanto, seria importante que as autoridades se sensibilizassem cada vez mais para a gestão integrada, isto é, quando há excesso de água superficial, essa água superficial podia ser utilizada para fazer recarga artificial dos aquíferos e, portanto, armazená-la. E queria também chamar a atenção para o facto da resiliência que eu falei, não só são em termos quantitativos, como, em alguns casos, em termos qualitativos, porque alguns dos aquíferos têm águas com tempos de residência muito prolongados, por vezes da ordem das dezenas de milhares de anos. Portanto, em situações de catástrofe ou desastres, como, por exemplo, um desastre numa central atómica, em que as reservas superficiais ficariam todas contaminadas instantaneamente. Neste caso, esses aquíferos ficariam defendidos dessa contaminação, pois ela só chegaria lá passados uns milhares de anos. Portanto, eu penso que é um desafio muito importante as autoridades estarem cada vez mais sensibilizadas para as águas subterrâneas, que é uma coisa que normalmente passa bastante despercebida, tirando o caso dos agricultores, que conhecem muito bem porque são os maiores utilizadores. E portanto, a outra questão é para se gerir um bem, é preciso conhecê-lo bem e, portanto, chamava a atenção também para a importância dos estudos, do aprofundamento dos estudos que têm sido feitos em relação aos sistemas aquíferos. Muito obrigado. Esta jovem que está aqui... Em relação a esta questão, antes de lhe dar a palavra, esta questão das toalhas
de água que existem debaixo do solo. Um dos grandes problemas, por exemplo, nos estados do oeste dos Estados Unidos, por exemplo, no Colorado, é que uma grande parte desses aquíferos já foram utilizados completamente e, portanto, ainda mais grave é porque têm ainda pouco acesso a essas áreas. Eu sou Maria da Conceição Cunha, professora da Universidade de Coimbra, agradeço o convite para estar aqui hoje e cumprimento todos os presentes na pessoa do professor Quintanilha. Misturando histórias de sucesso com desafios, eu vou começar por uma história de sucesso, mas que não é nossa, embora nos diga muito respeito. E é a seguinte: no dia 11 de março, o Supremo Tribunal Espanhol anulou os valores dos caudais ecológicos do Tejo por considerar que eram insuficientes para se atingirem os objetivos ambientais. Isto foi o resultado de intervenções de cidadãos, de municípios, de plataformas diversas. A lei em Espanha sobre este assunto existe desde 2001, portanto, isto leva-me a um desafio para o nosso lado. Primeiro, termos cuidado com o atraso que temos em relação a tudo isto. Segundo, termos cuidado e começarmos a trabalhar muito seriamente na definição dos caudais ecológicos, nomeadamente nos rios internacionais. Esta decisão é importantíssima para o nosso lado, é um fator para a nossa, benéfico para a nossa negociação. Naturalmente que vou ligar isto a um outro assunto de que já falei há 5 anos, mais especificamente no dia 14 de novembro de 2013, quando houve um outro Café Ciência para o qual também fui convidada. E que tem a ver com o seguinte: já foi dito publicamente em instâncias políticas importantes, e por alguém muito ligado à gestão da Convenção de Albufeira, que um dos nossos problemas para as negociações com a Espanha é a nossa falta de informação. Foi exatamente sobre isso que me debrucei. A professora Luísa Schmidt foi também uma pessoa que interveio intensamente relativamente a este assunto nesse Café Ciência. Continuamos na mesma, estava há pouco aqui a falar com o professor José Vieira, falamos muito das alterações climáticas, de medir o nível. Bom, o problema é que nós não estamos a medir quase nada. As nossas estações de monitorização praticamente desapareceram. Eu sei que os nossos recursos são escassos, mas há que ter prioridades e não trabalhar só para o Jornal das 8 ou para a primeira página dos jornais. É que os recursos que estão na natureza são aqueles que depois vão servir para chegarem aos serviços de águas e para todos os dias nos providenciarem a água de que precisamos. Mas a água tem de ser monitorizada. É lamentável a situação em que ainda nos encontramos hoje. Basta a alteração de uma lei orgânica para se perderem anos e anos de coleta de dados. Portanto, há estes dois aspectos. Há a questão do existente ser desbaratado. Bastou que o INAG desaparecesse para uma quantidade de dados irem parar a um armazém cujo acesso é difícil, desorganizadamente. As estações de tratamento, sobretudo no período de crise financeira em que vivemos, foram desaparecendo sistematicamente. Hoje quer-se trabalhar, e é extremamente difícil, não só em termos de investigação, como é o meu caso, naturalmente em projetos internacionais, em que fazemos uma figura um pouco de terceiro-mundista porque não temos informação, mas também para todos estes estudos, para tudo isto que se avizinha, que não é propriamente feliz. Só uma pequena nota para terminar, também um desafio que me parece que ficou claro quando foi da questão da poluição do Tejo há um ano. Aliás, num programa também público, Prós e Contras, houve alguém com grande responsabilidade que referiu que havia 14 mil contraordenações nos últimos anos que ainda não tinham tido seguimento. Portanto, a morosidade da justiça parece que não se compagina com a dinâmica dos sistemas naturais e a dinâmica do desenvolvimento. Mais um desafio para nós. Obrigado. Muito obrigado. Havia ali um senhor que tinha pedido a palavra. Depois eu passo para aqui e depois peço. Muito boa tarde. Eu só vou fazer esta referência breve, porque há pouco fartava-se da representação dos municípios. Eu venho de uma entidade gestora, Águas do Oeiras e Amadora, e conto sempre a mesma história, pelo menos agora apetece-me contá-la. Eu cheguei atrasado, peço desculpa, não sei em que circunstâncias aparecem estas garrafas em cima da mesa que aparentemente são de água mineral e não deveriam ser. E, portanto, a história fica por aqui.
Segundo, importa recuperar uma intervenção que foi aqui feita, no que diz respeito à responsabilidade de todos. E eu gostaria, muito rapidamente, sugerir que a responsabilidade fosse redefinida e que as respectivas competências e prioridades também o fossem. Em primeiro lugar, excelente ideia de responsabilizar as entidades gestoras pela rede na sua totalidade, incluindo a rede predial. Pergunto quem é que se responsabiliza pelas substituições das redes em muito mau estado que hoje existem por variedíssimos prédios urbanos e não urbanos por esse país fora e que são propriedade privada. De hoje em diante, ao nível do que é o licenciamento das obras particulares, e não só, será fácil assegurar a qualidade dessa rede interna. Não o assegurando desde já, poderá ser mais uma coisa, digamos, para a responsabilidade dos municípios, sem saber como as resolver, um pouco à semelhança do que acontece com a questão da rede pluvial. Mas como eu só tenho mais 1 minuto e meio, fico-me por aqui. Gostaria então de falar sobre a questão das competências e das responsabilidades. Também se falou da questão das perdas, permitam-me sugerir a utilização do termo água não faturada, que é mais lógico nesta perspectiva, e apelar a um estudo da ERSAR recente em relação à caracterização do estado do setor 2017, que aponta uma dúzia ou mais de municípios com cerca de 70% ou mais de água não faturada. O Governo, e muito bem, apressou-se a implementar um aviso ao nível do POCUR para 40 milhões para a requalificação da rede. Fiquei, confesso, sem perceber qual era a intenção, porque, ao mesmo tempo, define-se como sendo meta do Governo atingir 20% em média no país para a água não faturada. Mas, acessoriamente, continuam a existir municípios no país a necessitar de intervenção para recuperar 70% de água não faturada. Julgo, pelas contas que fiz, naturalmente erróneas, considerarão como tal que estes 40 milhões não chegarão. Concluirei com a questão da responsabilidade partilhada. Quando, no caso de Oeiras Amadora, se demora 12 anos a refazer ou a rever um contrato de abastecimento que tem 70 anos e que tem uma interferência muito grande no que diz respeito aos pontos de entrega aos respectivos municípios, nomeadamente através da instalação de caudalímetros. Caudalímetros são contadores de grande dimensão que impedem que as perdas ou a água não faturada resida nos municípios de passagem. Oeiras e Amadora são municípios de passagem para o abastecimento a Cascais, nomeadamente, e têm ficado ao longo destes anos todos com as perdas que são da rede em alta. E, portanto, eu termino só para centrar esta minha última intervenção naquilo que deve ser a responsabilidade de todos e não só das autarquias, quando aqui há pouco se falava da questão das perdas de água. Naturalmente que as autarquias e entidades gestoras que fazem o abastecimento direto aos cidadãos têm uma responsabilidade enormíssima, mas também há que associar esta responsabilidade por parte do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aquela jovem que estava ali sentada, passo já há muito tempo que está à espera da palavra. Boa tarde, eu sou a Margarida Filipe, trabalho no Museu da Água da EPAL e antes de mais queria só explicar que em Lisboa nós já não bebemos água do Alvéola. Está bem? Peço imensa desculpa, mas desde 2010 que a água de Alvéola já não chega. Portanto, Lisboa e os municípios vizinhos são abastecidos cerca de 80% pela Albufeira do Castelo de Bode, portanto Rio Zezer, e depois também alguma parte ainda do Tejo. De qualquer das formas, nós no Museu da Água, que faz parte da EPAL, tanto que abastece esta cidade, temos um papel de alguma forma, não vou dizer de educar, mas de sensibilizar a população, e temos feito algum trabalho nesse sentido, com escolas e não só, para falar que em termos de números de consumos, e há bocado estavas a falar aqui um bocadinho dos consumos, a nossa média per capita está nos 180 litros de água. E de facto hoje em dia é muito fácil, não é? Portanto basta abrir a torneira. De qualquer das formas, esta média tem vindo a descer. Portanto posso-vos dizer que em Lisboa, que são os números que nós conhecemos, portanto do consumo doméstico, há cerca de 20 anos, eles estariam na ordem dos 250 litros por pessoa. E em Lisboa nós estamos abaixo da média nacional. O ano passado foram qualquer coisa como 142 litros. Isto não sei se será fruto do trabalho do Museu da Água.
Mas eu penso que existe uma consciencialização. Agora, ali um bocadinho, como falou a senhora deputada do PS, relativamente à educação, nós fazemos isso, obviamente, não é? Mas eu penso que não podemos esperar tanto tempo, que as nossas crianças cresçam para resolver esses problemas. Portanto, o meu apelo e o meu desafio é que se faça qualquer coisa urgentemente, até porque parece que a água não é um problema que esteja na agenda muito pública ou política. Se formos ver os objetivos do desenvolvimento sustentável, portanto, que se fala pouco, penso eu, o objetivo 6, que é exatamente o da água e do saneamento, não foi escolhido por Portugal. Muito obrigado. Eu passaria agora aqui a palavra ao nosso visitante do Brasil, que tem 3 minutos para a sua intervenção. Eu só gostava de alertar que eu não gostaria de acabar muito depois das 8h05, porque começámos também com 5 minutos de atraso e, portanto, temos no total para aí mais 20 minutos, mas tem 3 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado a Rosalia, ao doutor Quintanilha, por essa oportunidade. Eu acho que eu vou levar daqui essa iniciativa copiada para o Brasil, porque dentro de 20 dias nós vamos ter uma reunião da comunidade científica com parlamentares, deputados e senadores da área de ciência, tecnologia, educação e meio ambiente, exatamente para discutir a interação com a comunidade científica. Nós estamos criando um observatório permanente da ciência, tecnologia e inovação junto ao Congresso Nacional. Então essa iniciativa vai ser certamente uma das propostas que eu vou levar lá, da gente continuar a fazer esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui já dos 19 vezes. Bem, falar de desafios no caso do Brasil, na área da água, são muitos, né? A gente tem certamente um potencial hídrico imenso, 12% da água dos rios estão lá, mas a gente tem uma desigualdade imensa da distribuição dessa água. Mesmo na Amazônia, onde se tem muita água, às vezes não se tem água potável. Então, o acesso à água no Brasil é muito desigual. Além da questão do saneamento, que é crítica, né? Portugal é um problema que acho que para Portugal é um problema menor, para o Brasil é um problema imenso. Porque ainda nas grandes cidades a questão do saneamento não envolve, não atinge principalmente as grandes cidades brasileiras. Então nós temos uma questão de poluição de rio que é muito grave, portanto todas essas questões são muito sérias, além evidentemente dessa visão integrada, de perceber que a água também tem a ver com o uso do solo, com o desmatamento, que são questões cruciais. E eu faria um desafio aqui, talvez, para nós bem próximo. Nós já temos grupos de estudantes aqui de Portugal e do Brasil, já estamos em contatos agora, fazendo iniciativas conjuntas. Talvez os jovens aqui pudessem fazer, já que vão ter uma exposição sobre a água, fazer iniciativas de jovens de Portugal e do Brasil, da Amazônia, do Nordeste, e nós podemos providenciar isso para estar discutindo essas questões. Eu acho que esse é um desafio que vocês têm um potencial, estão interessados de ajudar a resolver aquilo que as gerações anteriores não fizeram. Eu acho que a gente podia ter isso como um desafio. Eu gostaria de citar também um evento interessante, uma história interessante, importante, como é que a ciência contribui significativamente para a diminuição da poluição dos rios, no caso. A Joana Dobereiner, hoje lançamos recentemente um selo postal em homenagem a essa grande cientista brasileira. Ela descobriu um método de fixação do nitrogênio por bactérias que eliminou o uso de adubos nitrogenados na cultura da soja e da cana-do-açúcar no Brasil. Isso significa uma região imensa, são milhões de toneladas de adubos que não são utilizados, não precisam ser utilizados por essa descoberta científica que mudou o quadro da agricultura no Brasil. Isso significa que são bilhões de dólares economizados por ano e, além disso, esses adubos nitrogenados não vão para os rios para poluir ainda mais os rios. Então, eu acho que esse é um exemplo de como uma ciência básica, bem feita, tem uma contribuição imensa, tanto para a economia como para a redução da poluição. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de usar este exemplo que foi agora referido também para mencionar que o conhecimento que nos ajuda a criar um melhor planeta e uma melhor cidade e uma melhor área em que nós estamos a viver não é só conhecimento nas áreas da biologia, da química, da física, também é um conhecimento profundo nas áreas sociais e nas áreas humanas, de saber como é que as pessoas se comportam em relação àquilo que fazem. Eu acho que este diálogo entre as várias áreas do conhecimento é essencial, mas é muito raro, porque as pessoas não falam a mesma linguagem, não se percebem uns aos outros, e o nosso sistema todo não está dirigido para que haja diálogo entre as ciências humanas e as ciências sociais e as ciências naturais no processo.
Há várias pessoas que pediram a palavra. Havia uma senhora que estava ali, que tinha pedido a palavra. Tem a palavra. Depois eu voltava aqui à Luísa. É a Luísa, não é? Que eu não vejo assim muito bem à distância. E vamos ver se consegue. E depois nós temos 15 minutos para... eu vou ter que falar aqui, o nosso presidente da área do ambiente vai fechar, pedir-lhe para ele fechar este debate, mas tem a palavra. Olha, eu vou ser muito rápida. Eu sou Judite Fernandes, sou de Hidrogeologia, sou do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, mas não vou falar de hidrogeologia. E então estive a ouvir atentamente todas as questões que têm sido levantadas e penso que há aqui espaço para colocar outras que ainda não foram levantadas. E prende-se exatamente com esta questão da visão integrada. Agora está muito... eu acho que nós funcionamos muito por modas. Portanto, agora é o CO2, é a pegada do CO2 e há que produzir biocombustíveis. Fica bem, não é? Produzir biocombustíveis. E então o que é que andamos a fazer? O disparate que andamos a fazer. Portanto, campos imensos, produção de soja e, ajudem-me, outros oleaginosas e outros que são utilizados para produzir milho, etc., que gastam quantidades de água absolutamente brutais, que não é para a alimentação humana, e depois vamos pegar naquelas plantas, vamos transformá-las em biocombustíveis e vamos integrá-las, digamos, no consumo de combustíveis. Portanto, é ao disparate a que chegamos. É o que eu me questiono. Ao disparate a que chegamos. Alguém equacionou se é maior a pegada do CO2, se é esta pegada hídrica que estamos a fazer, não é? Quer dizer, aquilo não... Só porque fica mal agora dizer que utilizamos combustíveis fósseis. Fica mal, pronto. É uma questão de moda, não é? Pronto. E com esta questão de moda... Também levanta aqui outras questões que penso que são importantes. Este consumismo relativamente à roupa. A roupa é das indústrias que mais poluem e que mais água consomem. Portanto, há que mudar, nós temos que realmente ter a coragem de iniciar campanhas para mudar este tipo de hábitos. Nós não podemos andar a comprar quilos e quilos e quilos de roupa, porque o impacto que tem produzir uma peça de roupa é absolutamente brutal, aos mais diversos níveis, não é só no consumo de água. E, portanto, lá está a tal visão integrada e algumas guerras que temos que fazer. Quanto às alterações climáticas, eu queria aqui alertar, porque eu também trabalho nessa... Eu também trabalho nessa área e eu penso que os grandes desafios que nós vamos ter agora vão ser, e vou ser telegráfica, na questão do solo, vamos ter que mudar práticas agrícolas. Portanto, o solo não pode ser escarificado, não pode ser destruído. A rega tem que ser cada vez mais uma rega subterrânea, evitar a evaporação. A rega tem que estar direcionada à raiz da planta. Não pode estar com as subidas de temperatura que se prevêem. Nós não podemos estar a perder essa água para a atmosfera. Nós temos que passar a um aproveitamento efetivo das águas da chuva, temos que passar a um aproveitamento das águas do lavatório para as sanitas e temos que ter realmente consciência que a água tratada, a água depois de extraída e tratada, estar a ser perdida numa rede de abastecimento de água é um desperdício enorme. E, portanto, temos que, de facto, fazer obras nas condutas de abastecimento de água. E calme já. Obrigado. Este senhor que estava aqui, eu depois passo à Luísa. Ora, muito boa tarde. E depois, se tiver tempo, vamos ver se conseguimos. Obrigado, eu sei. Muito boa tarde a todos. Eu chamo-me Oscar Pires e sou natural da Serra de Santo António, que é no Planalto de Santo António, nas Serras de Aricandeeiros. E, de facto, ainda sou do tempo em que se valorizava a água e provas disso há, porque, associadas a todo o património que foi construído ao longo de centenas de anos e que ainda existe e que está a desaparecer. E que nós tentamos, eu represento uma associação local de defesa do meio ambiente e também do património natural e cultural da região, e de facto é importante reativar a cultura da água. E associado a isto nós estamos a organizar em conjunto com o Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
um congresso internacional que vai decorrer do dia 16 a 18 de 16 a 20 de outubro, 16 na Casa da América, dia 17 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e 18 e 19 na Serra de Santo António, Alcanena, Porto de Mós, Rio Maior, em toda a zona do maciço calcário extremenho. E por isso convido-vos a acompanharem as notícias que vão sair deste congresso e a participar nele. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava aquela senhora que só, mais uma jovem, tem 2 minutos, pode ser? Rápido? Está aí o microfone. Ela. Obrigado, sou Amparo Sereno da Asociación Portuguesa dos Recursos Hídricos e como temos pouco tempo non vou contar historias, vou ser moito breve. Apenas dizer que chamar a atención máis unha vez para o importante que é a educación nesta questão da agua e a tomada de consciencia da nosa pegada hídrica. Nese sentido, convido a todos vocês a entrar no site da APRH porque nós temos un proxecto que mide a pegada hídrica de cada un de nós, mas non só en casa, por tanto, tomar baño, uso doméstico da agua, mas tamén pegada virtual, ou seja, o que significa comprar roupa, comer carne, etc. Desa maneira conseguimos saber na totalidade cuánta agua gasta cada persoa por día. Levamos este proxecto a lo que denominamos comunidades experimentais, que son escolas de miúdos e tamén centros de maiores, e colocamos dispositivos, iso é a parte de enxeñería que faz, para poupar agua. Desta maneira demostramos que non é só falar, que é tamén a facer que conseguimos chegar lá. Muito obrigado. Eu é que agradeço estar aqui connosco. Muito obrigado. Luísa? Então, já muito foi dito e vou aqui deixar 2 preocupações e 2 desafios. Uma delas tem a ver com o facto de uma grande parte da população de extensas áreas do Portugal seco estar muito dependente da agricultura, por sua vez muito dependente da água existente, do consumo de água. E o stress hídrico, tal como sempre aconteceu, pode trazer a ruína dos empresários, mas também da população que lá vive. E tomou-se, de certo modo, por certo, a abundância e o custo baixo da água para se montar determinado tipo de culturas, até se calhar um pouco insustentáveis. Isto não é novo, porque inclusivamente já há estudos que mostram que nós vamos ter problemas a este nível. Inclusivamente, muito recentemente veio a própria EDIA dizer isso, portanto, alertar para o problema do próprio Alqueva. Espera-se que o Alqueva consiga continuar a regar e a continuar a manter os regadios, mas é preciso talvez repensar muito seriamente no país, a longo prazo, como é que nós vamos continuar ou como é que vai ser a conversão agrícola, com as novas tecnologias, se calhar, de agricultura de precisão e de rega de precisão, etc. Mas é preciso pensar isso, é preciso pensar, se calhar, novas formas de pecuária, como é que vamos adaptar-nos a este stress hídrico que o país já está a sofrer e também florestal, não é? Como é que vai ser a nova condição hídrica e o que é que isso vai obrigar a mudar, porque nós temos muitos sinais, mas ainda poucas soluções. E alguém falava aqui de que nós não temos uma cultura no fundo é uma cultura preventiva. É preciso atuar muito mais preventivamente e pensar as políticas a prazo. Outra questão que é preocupante tem a ver com o abastecimento de água no caso de Lisboa. O Alexandre Quintanilha falava de Nova Iorque. Eu há tempos li um artigo sobre o abastecimento de água a Nova Iorque. É um pouco semelhante ao nosso em Lisboa, fica a 100 km, é uma reserva de água que fica a 100 km da cidade e que é tratada como um perímetro militar, com uma preservação, uma segurança absolutamente extraordinária e, portanto, nós dependemos do ZESER. Por sua vez, recentemente saíram também notícias sobre escorrências de resíduos de minas. Portanto, nós temos aqui problemas porque não estamos a acautelar devidamente aquilo que é a nossa reserva hídrica que serve Lisboa, que é Castelo de Bode, e não temos aqui, creio eu, mas também gostava de saber, não temos nenhum recurso subterrâneo alternativo, como aqui foi dito pelo professor da Faculdade de Ciências, o professor Carlos. E é tudo. Muito obrigado, Luísa. Estamos a chegar ao fim. Eu tinha pedido ao Presidente da Comissão de Ambiente para fechar esta reunião.
Eu sei que havia muito mais para dizer. Isto é uma espécie de... é um cocktail breve de ideias e de possibilidades de partilharmos experiências boas. Dizer-vos também que houve um domínio que nós não tocámos, mas que é igualmente, ou tocámos muito pouco, mas que é um domínio fundamental na questão da água, que é a saúde. Não só a água a mais, que agora, por exemplo, está a trazer cólera para as inundações em Moçambique e, portanto, a água a mais traz doenças, a água a menos poluída também traz imensas doenças. Não era possível juntar também essa dimensão a este debate. Agradecer-vos a todos. Acho que há uma ligeira correção que tem que ser feita no cartão que foi distribuído. Acho que há aí uma gralha, mas se calhar nós mandamos isso como sabemos todos os que se inscreveram, podemos mandar essa correção por e-mail. É uma pequenina correção de uma questão que está no postal que vos foi entregue a todos. E eu pedi agora ao Pedro Soares para fechar esta reunião e desde já agradecer a todos aqueles que na minha comissão e nos serviços da Assembleia tiveram o trabalho todo de organizar esta reunião com todos aqueles que estão aqui para nos apoiar. Muito bem. Muito obrigado, Alexandre Quintanilha. Queria também agradecer às comissões, ao Presidente da Comissão da Agricultura e da Educação, também da Ciência, e agradecer a todos os que estiveram e a todas os que estiveram aqui presentes. Deixem-me fazer 2 ou 3 referências que são suscitadas pelo debate que aqui tivemos e pelas várias intervenções que aqui ocorreram. A primeira é que, de facto, a própria Assembleia da República tem que dar alguns passos no sentido de começar a consumir água da torneira. Felizmente a Comissão de Ambiente já consome, porque para além de ser de excelente qualidade, está aqui a representante da EPAL certamente não que corroborar essa minha afirmação, mas para além disso é água pública e portanto temos todo o interesse em que a água que aqui consumimos nas reuniões das nossas comissões seja água da torneira. Em segundo lugar, dizer que é muito importante que percebamos que em matéria de água Portugal deu passos muito significativos, sobretudo ao nível do consumo da água da torneira, da qualidade da água da torneira. E esses passos foram dados sobretudo após o 25 de Abril, de facto, e normalmente quando se fala em acesso à água, sobretudo as populações urbanas pensam na água que sai da torneira. Mas cada vez mais é preciso pensar na origem da água e na qualidade da água na sua origem. E sobre isso nós ainda temos muito para andar. Sabem que a Lei Quadro da Água previa que até 2015 nós tivéssemos massas de água de boa qualidade. Infelizmente tivemos que adiar essa meta de 2015, sabem para quando? Para 2027. O que significa que nós estamos muito longe de atingir qualidade aceitável para as nossas massas de água. A minha comissão, a Comissão de Ambiente, veio ontem ao final do dia de uma visita de 2 dias a todo o percurso do Tejo. E vimos lá com algum sentimento positivo, e o Alexandre quer sempre que a gente fale de coisas positivas, é de que, de facto, evoluiu-se alguma coisa, nomeadamente aquela crise que houve das descargas de massa orgânica, das celuloses para o rio melhorou um pouco, houve investimentos, a opinião pública, a mobilização da opinião pública obrigou a que se acelerassem esses investimentos e isso foi positivo. Mas não imaginam também, Alexandre, desculpa lá, mas não imaginam os perigos, os riscos que ainda existem sobre o Rio Tejo. Desde logo, Almaraz. Aqui alguém falou da energia nuclear. Como é que é possível nós continuarmos a ter uma série de centrais nucleares penduradas no Rio Tejo? Qualquer pequeno acidente é uma desgraça completa. Nós podemos estar aqui 3 dias a falar sobre qualidade ecológica do Tejo, etc, etc, etc. Mas reparem se há um acidente numa central nuclear destas, o que é que isto significa em termos de desastre a todos os níveis para a qualidade da água e para toda a bacia hidrográfica. E, portanto, bem, falámos de Almaraz, mas falo-vos, por exemplo, e deixem-me contar aqui uma história que não é muito boa, mas que exemplifica também aquilo que é necessário nós avançarmos. Fomos visitar a Ribeira da Boa Água, em Torres Novas. Porquê? Porque há uma indústria, há uma fábrica que se ocupa de lavar contentores que utilizam produtos tóxicos, lavam aquilo tudo, não é? Vêm do estrangeiro e tal, e depois descarregam tudo numa ribeira sem tratamento nenhum. Bem,
A Câmara Municipal de Torres Novas, a Assembleia Municipal, já aprovaram por unanimidade que não querem lá aquela indústria. O IAPMEI já disse que aquela indústria não pode funcionar ali. A APA já disse que também não tem condições para funcionar. Mas os senhores contrataram um escritório de advogados e conseguiram interpor uma providência cautelar. E depois o que é que a juíza nos disse, com todo o respeito pela justiça, como é óbvio. O que é que a juíza disse? Bem, o problema aqui é que a APA, portanto a entidade que faz a fiscalização, por lei tinha que fazer 3 amostras e fez 4. E, portanto, tem que ser suspenso todo o processo judicial e a fábrica está a continuar a funcionar. Porquê? Porque a lei previa 3 amostras e a APA fez 4. Como é que isto se compreende? Luísa, vai ter que falar nisto um dia. E, portanto, isto contrasta um pouco com aquilo que a Sra. Professora de Coimbra aqui referiu relativamente ao exemplo que veio de Espanha. Felizmente, há bons exemplos que vêm de Espanha. E, neste caso, houve uma sentença judicial do Supremo Tribunal, como a Sra. Professora aqui referiu, que nos dá um exemplo fabuloso e que, na minha opinião, é uma mudança, é uma inversão total de paradigma da forma como se pensam os rios e como se pensam as massas de água. É que, até agora, o Rio Tejo, os rios, sempre foram entendidos por Espanha como um mero recurso económico, que se podia fazer transvasos, que se podia fazer tudo e mais alguma coisa, porque o objetivo era alimentar setores económicos, não interessa agora aqui estar a dizer quais são. E o Tribunal veio dizer, olha, desculpem lá, há aqui um problemazinho, é que o Rio Tejo, por causa desses transvases, está a ficar sem caudal ecológico. E, portanto, em primeiro lugar, temos que pôr o caudal ecológico. E depois de ter o caudal ecológico, pensem então no recurso económico. Isto é uma mudança completa de perspectiva sobre os rios. E é isso que nós precisamos aqui também. Nós temos que começar a pensar nos rios enquanto origem da água, da nossa água, não apenas como um mero recurso económico, mas como um sistema ambiental, um sistema ecológico que tem que ser preservado enquanto tal. E depois, de acordo com esse objetivo, podemos utilizar para consumo humano, para a indústria, para as atividades económicas, etc. E isto, de facto, é um excelente exemplo que a Sra. Professora aqui nos trouxe e que vem também de um tribunal, mas que vem em sentido muito diferente daquele que, infelizmente, o nosso lá em Torres Novas assumiu sobre o problema da linha d'água, da Ribeira da Boa Água. E, portanto, eu queria só terminar também dizendo que nós, de facto, não bebemos em Lisboa água do rio Alviela. Mas eu acho que era muito bom começarmos a beber cada vez mais o exemplo dos alunos e das alunas de Alcanena. Eu acho que é um exemplo fundamental. A forma como eles falaram aqui da água, como intervêm diretamente, não falam apenas da água, mas intervêm e procuram ter um papel ativo na preservação da água. Isto é um grande exemplo. Nós precisamos de alunos e alunas de Alcanena por todo o país, por todo o mundo, para, de facto, conseguirmos vir a ter água de qualidade, preservar a água, enfrentar as alterações climáticas, é assim que se enfrenta também, e garantir que as gerações vindouras têm, de facto, água e acesso à água de qualidade. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado, Pedro. Obrigado à escola. Eu queria, no fim, só agradecer ao Ciência Viva, que foi quem, em grande parte, teve este desafio que já começou há mais de 12 ou 14 anos, acho eu, porque já vamos em várias edições deste Café de Ciência, que foi, no fundo, também uma ideia que surgiu numa altura em que o nosso saudoso ministro Mariano Gago ainda estava connosco e que nos ajudou a pensar também neste tipo de eventos. Portanto, muito obrigado a todos. Eu peço desculpa àqueles que não puderam falar, mas podíamos estar aqui até às 4 da manhã, se calhar, mas temos todas as coisas para fazer e agradecer também às 2 comissões que se associaram com todo o gosto a este evento. Muito obrigado.